O Corinthians voltou a viver um daqueles capítulos que mostram que no Parque São Jorge, a bola nem sempre é o assunto mais quente do dia. Enquanto o torcedor tenta acompanhar Copa do Mundo, mercado da bola, situação financeira, elenco, treinador e desempenho dentro de campo, uma nova movimentação nos bastidores acendeu o alerta. Romeu Tuma Júnior reassumiu a presidência do Conselho Deliberativo do Corinthians depois de 2 meses de licença. E essa volta não acontece em um momento qualquer. Ela vem justamente quando o clube atravessa um ambiente político conturbado, com disputa interna, pressão por reforma do estatuto, decisões judiciais no caminho e uma Assembleia Geral marcada para ser decisiva. Ou seja, não é apenas uma troca de cadeira. É uma movimentação que pode influenciar diretamente o futuro político do Corinthians. Para entender o tamanho disso, é preciso olhar para o contexto. Romeu Tuma Júnior estava afastado da presidência do Conselho Deliberativo desde abril, depois de uma licença em meio a um período de forte tensão dentro do clube. Durante esse período, o vice-presidente do Conselho, Leonardo Pantaleão, ficou à frente dos trabalhos e conduziu pautas importantes, incluindo o avanço da discussão sobre a reforma do Estatuto. Só que agora Tuma volta ao comando em um momento que exige muito mais do que presença institucional. Ele retorna falando em serenidade, responsabilidade e urgência. E essas palavras não aparecem por acaso. Quando um dirigente usa esse tipo de tom, é porque o ambiente interno está longe de ser simples. O ponto central dessa história é a Assembleia Geral marcada para o dia 20, convocada para votar a reforma do Estatuto do Corinthians. Esse tipo de votação não é algo pequeno. O Estatuto é praticamente a regra do jogo dentro de um clube. Ele define normas, caminhos políticos, funcionamento dos poderes internos e pode impactar eleições, conselhos, mandatos e a forma como o clube é administrado. Por isso, uma reforma estatutária costuma mexer com muitos interesses. De um lado, existe o discurso de modernização, organização e necessidade de atualizar regras. Do outro, sempre existem grupos políticos atentos ao que pode mudar no equilíbrio de forças. No Corinthians, que historicamente tem uma vida política intensa, qualquer alteração desse tamanho ganha ainda mais peso. Tuma afirmou aos conselheiros que pretende trabalhar para que a Assembleia aconteça em clima de ordem e que o resultado das urnas seja respeitado. Essa frase mostra uma preocupação clara: evitar que a votação se transforme em mais um foco de crise. Porque o Corinthians não está lidando apenas com uma votação burocrática. O clube vem de semanas marcadas por decisões fortes e rupturas internas. Durante o período em que Tuma esteve licenciado, o Conselho viveu momentos muito duros. Reuniões recentes resultaram na expulsão dos ex-presidentes André Sanches e Augusto Melo do quadro associativo, além do desligamento de 3 conselheiros. O ex-presidente Duílio Monteiro Alves também renunciou ao título de sócio remido. Esses movimentos mostram que a crise política no Corinthians não é superficial. Ela atinge nomes pesados, personagens antigos e figuras que tiveram influência direta na história recente do clube. E é aí que a volta de Tuma ganha ainda mais importância. Ele retorna para comandar o conselho justamente quando o ambiente está dividido, quando decisões recentes ainda repercutem e quando o clube precisa conduzir uma votação que pode redefinir parte de sua estrutura interna. Para o torcedor, pode parecer que tudo isso está distante do campo, mas não está. A política de um clube afeta diretamente o futebol. Quando há instabilidade nos bastidores, a pressão chega na diretoria, no planejamento, nas finanças, nas contratações e até no ambiente do elenco. Um clube dividido internamente tem mais dificuldade para tomar decisões rápidas, negociar jogadores, organizar caixa, definir prioridades e sustentar projetos de longo prazo. E o Corinthians já carrega outros problemas. O clube vive pressão financeira, cobranças por pagamentos e necessidade de reorganização. Em um cenário assim, uma crise política prolongada pode virar combustível para mais instabilidade. O torcedor sabe disso. Nos últimos anos, a Fiel viu o Corinthians alternar momentos de esperança com fases de turbulência administrativa, dívidas, trocas de comando e cobranças pesadas por profissionalismo. Por isso, a pergunta que fica é: a volta de Romeu Tuma Júnior ajuda a pacificar o Corinthians ou adiciona mais um elemento à disputa interna? Essa é a grande questão. No comunicado, Tuma também reforçou que não pretende se candidatar à presidência do clube. Esse ponto é importante porque em ambiente político quente, qualquer movimento de uma liderança é imediatamente interpretado como estratégia eleitoral. Ao negar intenção de candidatura, ele tenta passar a mensagem de que volta para conduzir o conselho, não para usar o cargo como trampolim político. Mas no Corinthians nem sempre a leitura pública é simples.
Mesmo quando um dirigente diz que não será candidato, os grupos internos observam cada gesto, cada reunião, cada fala e cada decisão. O Conselho Deliberativo é um espaço de poder. Quem comanda esse órgão tem influência, visibilidade e capacidade de conduzir pautas decisivas. E o momento não poderia ser mais sensível. A reforma do estatuto pode mexer com as regras do futuro. A eleição presidencial do clube também aparece no horizonte político. E a necessidade de pacificação é citada justamente porque o Corinthians vive um racha que precisa ser administrado. Agora imagine a pressão sobre essa Assembleia Geral do dia 20. Se a votação ocorrer em clima de ordem, com resultado respeitado, Tuma pode tentar se apresentar como uma figura de reorganização institucional. Mas se houver confusão, questionamento, judicialização ou contestação do resultado, a crise pode ganhar ainda mais força. O torcedor corintiano, que já está acostumado a sofrer por 90 minutos dentro de campo, agora acompanha uma disputa que não tem bola rolando, mas que pode mexer no futuro do clube tanto quanto uma final. Porque o Corinthians não precisa apenas ganhar jogos. Precisa recuperar estabilidade, confiança e clareza de comando. A grande diferença entre um clube forte e um clube em crise muitas vezes está nos bastidores. Quando a política interna funciona, o futebol respira melhor. Quando a política vira guerra, o futebol sente. E no Corinthians, essa relação é ainda mais evidente, porque a pressão da torcida é gigantesca, a cobrança da mídia é diária e cada decisão administrativa vira assunto nacional. O retorno de Tuma também recoloca em evidência uma disputa maior. Quem vai liderar o processo de reorganização do Corinthians? Será que o clube conseguirá transformar essa crise em uma chance de mudança? Ou vai continuar preso em brigas internas enquanto os problemas financeiros e esportivos se acumulam? Essa notícia não é apenas sobre uma pessoa voltando a um cargo. É sobre um clube tentando atravessar uma fase de instabilidade sem perder completamente o controle do próprio rumo. É sobre um conselho que precisa votar mudanças importantes. É sobre grupos políticos que disputam espaço. É sobre ex-presidentes punidos, dirigentes pressionados e uma torcida que quer respostas. E aí entra o lado mais importante para quem acompanha o Timão. O que isso muda para o Corinthians de verdade? No curto prazo, muda o comando do Conselho Deliberativo e o tom da condução política até a Assembleia. No médio prazo, pode influenciar a reforma do Estatuto e a organização institucional do clube. No longo prazo, pode ter reflexo na eleição, no modelo de gestão e na capacidade do Corinthians de se reorganizar fora de campo. Porque não adianta ter camisa pesada, torcida gigante e história enorme se o clube não consegue estabilidade para planejar. O Corinthians é uma potência do futebol brasileiro, mas potências também entram em crise quando os bastidores viram campo de batalha. E a Fiel sabe que o clube precisa urgentemente de menos disputa interna e mais solução prática. A volta de Romeu Tuma Júnior, portanto, coloca o Corinthians diante de uma encruzilhada. Ou o clube usa esse momento para tentar organizar a casa, conduzir a votação com seriedade e reduzir a temperatura política. Ou corre o risco de abrir mais um capítulo de instabilidade em uma temporada que já exige atenção em várias frentes. Agora a expectativa fica para o dia 20. Essa Assembleia Geral pode ser um divisor de águas. Pode marcar um passo importante na reforma interna do Corinthians. Mas também pode revelar se o clube está realmente pronto para superar a crise ou se ainda vai continuar preso em disputas que cansam o torcedor e travam o futuro. O Corinthians precisa decidir que tipo de clube quer ser nos próximos anos. Um clube refém de guerras políticas ou uma instituição capaz de transformar pressão em reconstrução. E essa resposta não virá apenas de entrevistas, comunicados ou promessas. Ela virá das decisões tomadas agora nos bastidores, longe do gramado, mas com impacto direto na vida do Timão. A Fiel, como sempre, vai acompanhar tudo de perto, porque no Corinthians nada passa despercebido, nem dentro de campo nem fora dele. E você, torcedor, acha que a volta de Tuma pode ajudar a pacificar o Corinthians ou essa crise política ainda vai piorar? Deixe a sua opinião nos comentários, porque esse assunto promete render muito nos próximos dias. E se você quer continuar acompanhando as principais notícias do futebol brasileiro, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização.